E esse é meu som. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro. Abre o teu coração pra ele nessa noite. Abre o teu coração. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som. O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. Deixa ele arrumar a casa. E esse é o som. O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. Arruma a casa. Abre o teu coração para ele fazer uma faxina. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Santo Senhor, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Nós abrimos os nossos corações. Nós abrimos os nossos corações. Vem e arruma a nossa casa. Vem, faz morada aqui, Jesus. Jesus, faz morada aqui, dentro do nosso peito, dentro do nosso peito. Senhor, eu te convido, Pai. Vem morar aqui em mim. Eu reconheço, Jesus, que Tu és o Cristo, o Deus vivo que desceu do céu para nos salvar. Se entregou por mim, morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Está sentado sobre um trono de glória. E os anjos o adoram, e nós o adoramos. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. Santo, lindo, Tu és Jesus.
nos esconde em Ti, Jesus. Derrama o Teu amor aqui em nossos corações. Derrama o Teu amor aqui. Derrama o Teu amor aqui, Jesus. Santo, digno, Tu és. Levanta as tuas mãos um pouco, querido. Santo, digno, Tu és, Jesus. Escute, querido. Hoje é um culto de missões e eu estou muito feliz por isso, porque tem um preço, sabe, que o missionário paga, as nações, os lugares difíceis. Nós temos uma equipe que está voltando agora do Maranhão, foram dias incríveis, muitas vidas sendo batizadas. Mas eu estava lendo durante o louvor e o Espírito Santo falou que tem muitas vidas que hoje entraram nesse lugar precisando realmente de um posicionamento com Jesus. Às vezes o missionário vai até na África, mas às vezes o Espírito Santo te traz para esse lugar para você sair daqui hoje cheio da presença de Deus. Tem um som, escute, tem um som. Jesus batendo a porta do seu coração. Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. E aí tem um outro som, do lado de dentro. Eu resolvo abrir a porta e deixar ele entrar. Presta atenção. Tem uma resposta que eu e você temos que dar. Talvez Deus te trouxe você nessa noite para que você entenda que é necessário eu e você darmos uma resposta a esse Jesus que bate na porta do nosso coração. E a resposta é: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador. Ou Senhor, a minha vida está linda, a minha vida está próspera, a minha vida está abençoada, mas eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Então nessa noite, o meu som é do lado de dentro. Eu abro a porta e convido o Senhor para vir entrar e morar aqui. E ainda tem um terceiro som. Ele do lado de dentro, Ele arruma toda a casa. Aleluia. Quando nós convidamos, Ele vem do lado de dentro. Ele começa a colocar a nossa vida, o nosso coração, as nossas emoções, as nossas guerras. Ele começa a colocar em ordem no centro da vontade de Deus. Eu não sei como você entrou. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu quero que você tenha uma convicção que Deus te trouxe aqui por um propósito. Ele bate no seu coração. E eu espero que você entenda, que você saia daqui abrindo a porta e se posicionando, falando: eu nunca mais quero ficar longe desse Jesus. E se Ele precisar arrumar minha casa, a minha casa está aqui disponível. O quartinho sujo está aqui, pode entrar. A lavanderia suja está aqui. Aquilo que ninguém vê está aqui. Pode entrar e limpar, porque eu vou sair daqui uma nova criatura em nome de Jesus. Amém. Amém. Senta um pouquinho. Não posso empolgar aqui não, queridos. Deus vai conduzir tudo. Amém? Você que veio preparado para seus dízimos, suas ofertas, esse é o momento que você possa entender e fazer isso de coração, entendendo que isso é para o reino, que isso é para o Senhor.
E você tem a liberdade de fazê-lo agora em nome de Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nos asas do teu amor. Em ti. As crianças, já vamos dividir as crianças? Os juniores vão ficar, cadê os profs hoje, hein? Me ajuda, por favor. Foi todo mundo? É de 1 a 11? De 1 a 7, queridos, os juniores vão ficar porque tem muita coisa abençoada aqui. Então hoje nós vamos fazer só de 1 a 7 a escola, ok? Crianças de 1 a 7, um culto especial para vocês. Acende a luz para mim. Pode acender, deixa tudo aceso, isso, obrigado, querido. Queridos, quem não esteve aqui ontem, eu quero ser muito rápido, porque eu sei que Deus tem muito para fazer no nosso meio. Não é sempre que a gente tem o privilégio, a oportunidade. A nossa igreja, ela nasceu com uma visão missionária. Nós entendemos desde sempre isso. E eu gosto vocês sabem, queridos, de pastores, de profetas, de apóstolos. Eu acho que cada um carrega algo importante da parte de Deus. Mas eu tenho uma honra, um respeito muito grande pelas missões. Porque é um lugar que você não é reconhecido, que você não é aplaudido, que você não está nas grandes mídias, que você não está fazendo um sucesso gospel. Muito pelo contrário, você está pagando um preço que só Deus está vendo e a tua família. E o pastor Anésio, pastora Beth, desde sempre, eles são daqueles casais, quem veio ontem escutou um pouquinho, que eles já se converteram já com o chamado pronto, e Deus pegou eles muito cedo, e eles saíram para todas as partes do mundo. Se hoje nós estamos na África, queridos, a gente não fica falando isso todo culto, você sabe disso. O pastor Anésio vai falar um pouquinho, mas nós temos, não sei nem te mensurar quantas igrejas. Lá é muito fácil fazer igreja, né? O povo tem muita fome, precisa dessa paternidade, mas a gente há mais de 100 igrejas na África, dando suporte. Todo mês, a gente não falha faz muitos anos, todo mês a gente manda recursos para os professores, para as crianças, para o alimento. Eu não sei se você sabe, mas o pastor Anésio cuida dos órfãos do Sudão. Querido, tem foto que eu não gosto nem de ver, sabe? Nem de abrir, aquelas crianças sem costa, de tanto que apanha, de tanto que sofre, de tanto que... E a guerra mata os pais, eles não têm para onde ir, não tem comida. E ele começou com um projeto pequeno, que era para 7, para 10, para 15. E ele vai contar, não vou falar para vocês não. Mas essa igreja faz não sei quanto tempo também. Mais, não sei, anos, 2, 3, sei lá quantos anos, não sei, pastor. E que a gente tem adotado crianças que a gente sustenta, que você é pai, que estão lá no Sudão, que você talvez nunca vai ver, mas com a tua contribuição, com a tua ajuda, eles estão sendo criados no Evangelho, sendo alimentados, educados, e tudo isso porque tem um casal que abraçou, que toma frente, e vai, queridos, para todos os lugares do mundo. Vem cá, pastora Anésio, vem cá, pastora Beth, queria que você louvasse Jesus com um forte aplauso pela vida deles. Mas eu continuo tendo medo do missionário. Você olha para a cara dele, querido, você dá uma olhada, a roupa de onça, chapéu de safari, ele veio colocando lenha no altar. Eu falei, é só fictício, né, pastor? Pastora Beth é uma bênção, tem acompanhado.
em todos os lugares. E eu quero que você estenda a sua mão, que nós vamos orar e abençoá-los. E eu quero muito que a gente possa cumprir o nosso papel como igreja. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse casal tão lindo, tão maravilhoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem derramado uma porção tão linda, o Senhor tem sustentado, e a nossa oração é isso, que o Senhor continue, Pai, enchendo de amor esse coração, porque o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor é aquele que vai nos dar força, que vai nos motivar, que vai nos empurrar, Senhor. Então que a Tua graça e o Teu amor sempre esteja abundante na vida deles. Nós como igreja queremos abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu fazer outra coisa. Cadê a equipe de louvor? Volta aqui, equipe de louvor. Senta lá mais um minuto. Eu conheço o missionário. Cadê minha liderança? Deixa eu fazer essa ceia. Vem cá, liderança, nós vamos fazer uma ceia aqui. Não, vamos fazer a ceia aqui. Vamos aproveitar esse momento de adoração. Escute, queridos. Quem comanda é o Espírito Santo, amém? Ele que é o dono da igreja. Eu já aprendi que o cronograma, o protocolo, Ele quebra e Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E toda vez que eu celebro a ceia, eu celebro com muita gratidão e honra, com muita alegria. Eu queria que você fizesse com esse entendimento. O Arson acabou de ministrar aqui, falando que o Senhor morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. É só por isso que nós estamos aqui. É só porque nós temos o livre acesso, porque alguém um dia foi no nosso lugar, pagou um preço, perdoou o meu e o seu pecado, apagou a minha e as suas dívidas, tudo aquilo que estava sobre nós, Ele levou. Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto. Essa é a frase. De pé, por favor. A palavra do Senhor fala que na noite em que Jesus ia ser traído, Ele pegou o pão, tendo dado graças, Ele orou e falou aos discípulos: esse é meu corpo que é dado por vós, por amor a cada um de vocês. Pai, eu oro para que a Tua igreja entenda o Teu amor, Senhor, para que a gente venha sentir esse amor, Senhor, para que a gente venha viver esse amor. Pai, o Senhor continua batendo a porta, o Senhor continua convidando, querendo entrar, querendo cear, querendo transformar. Pai, o Senhor continua querendo mudar histórias, famílias, corações. Pai, que a gente entenda esse amor, Senhor. Obrigado pela cruz, nós celebramos a ressurreição, nós fazemos isso em memória do Senhor. Obrigado pela Tua carne que foi morta naquele madeiro, Senhor. Obrigado pelo sangue que foi derramado por amor a cada um de nós. Oramos, Pai. Oramos por esses elementos, pelo pão, pelo cálice. Que seja a força de Deus, que seja, Pai, a profecia, o ato profético que nós fazemos até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Pai, que a gente possa continuar firme te amando até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, que a Tua igreja possa ser uma igreja perseverante,
forte, uma igreja apaixonada, uma igreja que te quer acima de tudo. Pai, em nome de Jesus, oramos e abençoamos os elementos, em nome de Jesus. Queridos, quem que pode participar ou que deve participar? A minha sugestão é aqueles que são batizados, aqueles que já se posicionaram, aqueles que falaram: Senhor, eu quero, eu entendi, eu quero isso. Talvez você esteja nos visitando, querido, talvez você é muito bem-vindo nesse lugar, quero que você saiba disso. E eu oro para que você se posicione e tenha esse entendimento, não por pressão, nem por persuasão humana, mas por um entendimento revelado pelo Espírito, porque só Ele pode fazer todas as coisas. Mas a minha sugestão é essa: a Bíblia fala que cada um julgue-se a si mesmo. Eu não tenho como celebrar algo que Jesus fez por mim se eu escolho viver no pecado amanhã e continuo vivendo no pecado da mesma forma. Não é coerência. Então eu queria muito que você entendesse isso. Talvez você está chegando aqui, vai chegar a tua hora e você vai celebrar conosco em nome de Jesus. Amém? Aqueles que são batizados, aqueles que estão aptos, aqueles que estão com sua vida. Ah, pastor, eu estou desviado. Querido, escute bem, eu amo essas coisas. Hoje é um ótimo dia de você deixar Jesus entrar, fazer uma limpeza e você sair daqui com voz. Ó, Senhor, eu vou tomar essa ceia porque eu quero viver de maneira diferente. Não deixa para amanhã, tem coisa que você pode fazer hoje. Se é a tua situação, querido, se posicione, o Senhor quer. Amém? O pessoal que vai participar, eu quero que você continue de pé. O pessoal que não vai participar, que não é batizado, que está nos visitando, eu queria que você sentasse e continuasse adorando, só para identificação, para o pessoal poder servir, ok? Pode servir, queridos. Se importa comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento, em misericórdia. Quem não recebeu aí, que ainda está de pé, levante a mão, o pessoal se identificar, queridos. Falta gente aí atrás, alguém que não recebeu ainda. Ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Como Ele nos ama tanto, oh, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Como Ele
Repita assim comigo, fala: Senhor Jesus, obrigado pela tua morte no meu lugar. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Eu tomo essa ceia hoje. Eu como desse pão em memória de tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Que ao comer seja força do céu na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Celebre, come do pão. Ele nos ama, tanto nos ama, tanto Ele nos ama, tanto Ele nos ama. Escute. Pastor Anés veio aqui falar no meu ouvido. E é incrível. Nós temos muitas igrejas diferentes, com costumes diferentes, em lugares diferentes. Nós temos igreja que tem uso e costume, tem igreja na África, tem igreja na Ásia, tem igreja na Europa, tem igreja de índio, tem igreja que é lugar frio, tem igreja que é lugar de calor, tem igreja com prancha de surf, tem igreja... Você conhece, querido? Mas tem uma coisa que une todas as igrejas, é a ceia. A ceia que você toma aqui, a África toma, a Ásia toma, a Oceania toma, a Europa toma. Porque tem um sangue que corre num corpo, que mantém um corpo, uma noiva viva, esparramada por esse mundo, que está esperando Jesus voltar. Amém. Pai, que ao tomarmos esse cálice, que esse suco que representa o teu sangue, que possa ser, Pai, o perdão dos nossos pecados, que possa revigorar no nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor fez, e eu sei que ainda aquilo que o Senhor fará por cada um de nós. Abençoa cada vida, cada família, em nome de Jesus. Amém. Participe, querido. Tome do cálice. Declare: Ele nos ama. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. O pessoal só está passando para recolher, para não ficar esses copinhos aí. Cadê o pastor André? Está aqui. Vem cá, querido. Pode sentar. Os meninos, tem aquelas fotos que eu te coloquei da ilha? Coloca aí para mim, por favor. Gente, ontem eu estava falando que a gente estava na África. Quem estava aqui ontem que escutou a história do barquinho? Pois é. Aí hoje, olha lá, pastor. Isso aqui, ó, você que a igreja não sabe, nós fomos numa ilha de Buene, que é uma ilha no Oceano Índico. Nós tivemos um barquinho lá com 25 africanos, com um barquinho de 3 metros, que eu olhei e falei, só o sangue de Jesus tem poder. E 7 horas de barco, de navegação. E eu falei ontem, eu estava brincando aqui, eu falei, pai, você tem que parar de arrumar essas confusão, né? Porque o apóstolo estava lá, falei, quem que arrumou isso aqui? Ele falou, o pastor Anésio. E ele que achou esse povo nessa ilha, e ele vai falar um pouquinho, eu acho,
mas ainda é uma das igrejas mais fundamentadas que nós temos lá na região, uma igreja do pastor Ricardo. Está aí as fotos, rapidinho, passa. Aí, queridos, nós batizamos 156 pessoas aí na ilha. Eu peguei as fotos que tinham. Olha os velhinhos, que bem, estão voltando do Maranhão hoje. Mas foi um momento muito incrível. Isso aí um pouquinho. E olha que contraste, Jesus. Eu falei, não tem jeito, é só Jesus na causa. Vem cá, pastor Anésio. É só porque ontem me perguntaram da ilha. Aí eu achei e falei, não, vou passar rapidinho. Foi um tempo incrível, um momento glorioso, que eu queria ficar falando também aqui 20 minutos sobre isso, a fome, o pessoal tudo na praia. Queridos, nós batizamos 150, mas cada africano ia com 5 da família. Então, se olhava a praia, não tem nenhuma foto da praia. Aquele povo, tudo. Nós demoramos mais de 3 horas para batizar. A gente estava batizando em 5 grupos, porque era muita gente. E aquele povo começou a cantar naquele sol. E parou só depois. Eu já estava exausto de batizar dentro da água. E aquele povo pulando na praia, sem parar 1 minuto. Incrível a fome, a sede, a alegria que eles têm. De receber uma palavra, de receber Jesus. Queria que você valorizasse muito o Deus que você tem. Amém? Não terminou não, pode ficar aqui. Segura isso aqui, ó. Eu trouxe um café, é o café mais caro que eu já vi no mundo. E eu trouxe para você, a sua família, não dá para toda a igreja. É o café onde ele foi gerado há alguns séculos atrás, no sertão da Etiópia. Você vai ver que delícia, mas para ganhar vai ter que ser um bom ator agora. Ele é um bom ator? Ele trabalha bem? Então, por favor, fica aqui, põe na cabeça como se fosse uma bacia. E ajoelha, pode abaixar bem no máximo que você pode. Você é atleta, abaixa mais. Segura bem que isso aí, que vocês não vai voar longe. Há 50 anos atrás, eu era um jovem, como os jovens estavam aqui ontem, já havia recebido uma missão, eu já tinha cuidado de uma congregação por 1 ano, mas não ia para frente, faltava algo. E ali, na cidade de São José do Rio Preto, na rua Raul de Carvalho, 860. Desculpe, não cumprimentei a igreja. Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz, irmãos. Shalom. Irmãos, e eu estava assim, desorientado. Eu estava passando muita luta aqui dentro. A pior luta que tem, hoje foi falado aí do coração, nesse ministério de louvor sagrado. Que dança linda. Dançar é mandamento da palavra, que as jovens deveriam se alegrar na dança, é mandamento. Tem igreja que ainda não conseguiu, mas vocês já. Não parem. E, irmãos, era uma volta de entre 4h30, um pouco mais, 5 horas da tarde. Eu estava tão abatido, 1 ano inteiro trabalhando, não ganhamos uma vida que se firmasse, ainda deu um temporal, derrubou a igrejinha de madeira, fomos para debaixo de uma árvore, tudo tão difícil. Eu então voltei para minha casa para passar uns dias ali, cheio de lutas, mas a luta aqui dentro que estava forte. Aí eu estava muito abatido e frágil, e naquela tarde, ali há quase 50 anos, na rua Raul de Carvalho, 860, no bairro Boa Vista, ali em São José do Rio Preto, de repente, irmãos, na minha frente, abriu-se uma porta, no tempo e no espaço, e chegou alguém, era um anjo. Quando o anjo chegar, você não duvide, ele estende a mão, você pode segurar. Não sei o que vai acontecer, mas vai ser bom, sempre. E, irmãos, e aquele anjo disse: eu vim aqui para revelar a você qual é o teu chamado. Eu disse: qual é o meu chamado? Que eu estou
Está querendo fugir de qualquer chamado, mas não falei para o anjo, não sou bobo. Aí ele disse assim: o teu chamado é socorrer aquele que está sendo destruído na vida, aquele que está numa situação muito difícil. É esse que você tem, o chamado é esse. E ele disse: olha, e nós voávamos juntos, viajávamos e chegamos num grande vale. E naquele vale havia dois exércitos lutando. Eram de pares a luta. Cada um lutava com o seu par, como os soldados da época romana, o escudo, a espada, a lança. E só que apesar de haverem dois exércitos, apesar de haverem tanta gente lutando, só havia dois exércitos: o exército da luz e o exército das trevas, o exército do príncipe da paz e o exército do príncipe das trevas. E o anjo disse: olha, a sua missão é essa. Eu disse: mas eu sou um desses que estou sendo destruído. Não, no caminho eu vou te dar o segredo da vitória. Eu disse: então tá bom, lá vamos nós. E no caminho ele me falou: olha, o segredo da vitória é essa: lute com a total convicção de que você é um vencedor. Você está com o Senhor, o anjo falava. Como é que pode alguém que está com o Senhor perder uma batalha? Não vai. Nem que em alguns momentos pareça que a coisa está ficando difícil. E eu desci naquela grande cratera, naquele grande vale, e lá estava um irmão. Ele estava pequenininho, menor, não fica menor que isso aí? Isso, ele estava pequenininho lá, e sabe o que ocorreu? O escudo dele parecia uma bacia, e ele estava com o escudo na cabeça, escondido debaixo, segurando com as duas mãos. E o anjo disse: olha lá, tua primeira missão. E eu desci, e cheguei lá e falei para ele: irmãozinho, oi, a luta está difícil para você. Você nem imagina. Você está sendo destruído pelo adversário. Só o sangue de Jesus. Pois é, mas nem o sangue de Jesus estava se manifestando, porque ele estava sem fé. Então o que acontecia? O gigante batia. E quanto mais batia, mais ele tremia de medo. Quando ele ia ficando menor, ele já estava um anãozinho, irmãos. Um anãozinho pitiquinho, lá de baixo. E eu entrei debaixo com ele. Falei: irmãozinho, o negócio é o seguinte: eu trouxe para você a chave da vitória. Oh, glória! Pois é, você tem que declarar, mas crendo que nós somos mais que vencedores. Eu declaro, eu quero sair desse lugar. Então vamos agora juntos, eu estou aqui para te ajudar. Diga comigo: em Cristo sou vencedor. Em Cristo eu sou vencedor. Em Cristo eu sou vencedor. Continue. Em Cristo eu sou vencedor. Conforme ele declarava, a fé dele ia aumentando e a minha também. E nós dois começávamos a crescer, um apoiado no outro, e começávamos declarando: em Cristo eu sou vencedor, em Cristo eu sou vencedor, é impossível, quem anda com Jesus, ser derrotado, a vitória é nossa, E conforme nós íamos declarando, nós íamos crescendo, e ficamos gigantes, E o adversário foi ficando pequenininho, e ele catou o escudo dele, ele que ficou parecendo uma bacia, e nós fomos batendo nele, e ele fugiu. Não morreu, porque demônio não morre. Rapaz, você merecia 2 feijões, dois cafés, puxa. Pois é. E assim fui trabalhando, porque, irmãos, esse pequenino que está sendo destruído pelo inimigo, às vezes é um bilionário, o homem mais rico do interior do estado de São Paulo. Conversei com o assessor dele ontem. Aí ele está pequenino, porque ele não tem paz. E ele arrumou um médico que vai deixar ele viver muito.
mas ele tem uma diabetes muito avançada, e eu não sei como é que esse médico vai fazer, e ele está pagando, cada consulta é R$7.000, e gasta uma fortuna, para ele não é nada, o jato dele voa para lá e para cá, é universidades pelo Brasil afora, mas às vezes ele é esse pequenino que está sendo destruído, mas ninguém é mais pequenino do que um órfão. Deus não teve pai, mas Ele é o Todo-Poderoso, autossuficiente. Então, mas Ele sabe o que é não ter pai. E Ele sempre, então, teve um amor especial pelo órfão. Quando Ele levantou o servo dele, Moisés, Ele ensinou para Moisés, olha, a prioridade é o peregrino, ou seja, essa pessoa sem lar, que está andando para lá e para cá. E depois Ele disse, a viúva. Hoje, alguns países desenvolvidos como o Brasil, a viúva tem um nível bem melhor, tem até uma ajuda do governo, etc. Mas não é assim na África. Mas ninguém é mais órfão, mais pequenino, ninguém é mais acabado e está indo no caminho do abismo do que um órfão andando pelas ruas, sem pai, nem mãe. Pela estatística da ONU, só naquela região que você vai comigo lá em breve, em nome de Jesus, estou te convocando, tem estatística da ONU, 1 milhão de crianças sem pai, nem mãe, uma situação muito difícil. 1 milhão na estatística da Unicef, que é o braço da ONU que cuida de crianças. Então, irmãos, quando eu cheguei ali, há quase 20 anos atrás, já estava há 50 anos trabalhando, estou há 50 anos envolvido com a África, e 30 anos que vou lá, até 3, 4 vezes num ano, nos últimos 12 meses, agora eu já fui 3 vezes lá, uma vez numa região, outra vez na outra vez na outra. Mas, irmãos, eu não vi essa realidade, porque nos outros países tem muita pobreza, muita mesmo, mas não como nos países em guerra, porque mata o papai, mata a mamãe é um troféu, a mamãe, a moça, é um troféu naquelas guerras lá, não só entre os muçulmanos, mas entre aquelas tribos. Então, depois de matar o papai, o irmão mais velho, os guerreiros vêm e estupram a mamãe, a irmã, e depois degolam. Primeiro eles estupram, para depois degolar. Então, mas as crianças fogem, saem correndo. Então, ninguém é mais pequenino. E olha, Tiago falou isso, que a essência da igreja, a essência da fé cristã é cuidar da viúva e do órfão. Percebe? Então, às vezes está tendo, não é o caso que eu posso falar com liberdade, tem lugar que o pastor é esse pequenino, que está sendo destruído, porque a igreja dele é tão grande, ele gasta tanto dinheiro com tudo, mas você pergunta para ele assim, e veio um pastor, um irmão muito rico da América do Norte, e ele chegou em São Paulo depois, já faz alguns anos, e chegou lá, e aí alguém disse, ele é crente presbiteriano. Ah, é? Então vamos levar na catedral. Aí levou na catedral, estavam as autoridades esperando Rockefeller, esperando aquele homem, e ele chegou, aí viu aquela catedral imensa, aquele órgão caríssimo, aí ele chamou aqueles irmãos e disse, quantos missionários vocês têm? Olha a pergunta que ele foi fazer. A igreja não tinha nenhum missionário. Eles ficaram engasgados. Aí ele foi, enfiou a mão no bolso dele, tirou a foto da igreja dele. Não era chique como aquela, mas eles sustentavam 200 missionários. Alguns dos quais vieram para o Brasil, para a África, para a China. Então, irmãos, às vezes percebe, o pastor fez tanto, mas ele não teve nem 1% da arrecadação, nem 1% da intercessão, nem 1% dos obreiros da igreja, aquela igreja imensa de 5.000 pessoas, não teve nada para os órfãos, para as viúvas, para os campos missionários. Vocês percebem? Então esse pequenino, mas ninguém é mais o pequenino. Jesus é que usa essa expressão, por isso que o nosso ministério chama pequeninos. Pequeninos, Jesus que usou isso. Olha, quando naquele grande dia ele separa, observa que tinha pregadores, ele fala assim, em teu nome expulsamos demônios, não é assim? Em teu nome fizemos curas, em teu nome,
Ele disse: não vos conheço, porque estive preso, tive nu, tive com fome, e vocês não me socorreram. Mas, Senhor, quando? Eles disseram: quando vocês não fizeram a um destes meus pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. E depois os justos, quando são separados, desculpa, viu gente, nada de política, mas são separados à direita, ele diz assim: vocês, olha, eu tive nu, vocês me vestiram, eu tive preso e vocês foram me ver, eu estava com fome, vocês me deram comida. Ele fala: mas Senhor, quando a gente fez isso? Aí ele inverte, fala: olha, quando vocês fizeram dos meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram, Então, nesta noite, abra, por favor, a turminha da leitura ali, Atos 28, de 1 a 6, a voz mais linda que já nasceu na Bahia, que Deus deu para mim. Hoje não vou falar do nosso namoro e casamento. Aliás, não era para ter namoro, que eu era tão radical, tão santo e religioso, que eu era contra namoro. Eu a pedi em casamento. E na semana que vem, a gente completa 48 anos que essa mulher me aguenta. Oh, glória! Faz a leitura, por favor. Atos 28, de 1 a 6. Atos 28, de 1 a 6. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Aleluia. Ó, a gente vai na igreja, eu sou contador de história. Quando escreve contador de história, chama cronista. Então, é preciso ter paciência para ler o que eu escrevo. Ainda mais para me ouvir pregar, é preciso ter paciência. Então, o que eu fiz? Eu escrevi alguns livros, já são 4, o 5º está ainda coisa. Mas esses aqui são especiais. Aqui eu conto como o Senhor me salvou no dia 2 de maio de 1972. O Senhor me salvou. Eu conto, foi meu chamado. E as primeiras experiências missionárias. Tem ressurreição. Ó, se você não acreditar, não tem problema. Então, também eu não creio que Deus usou alguém tão fraco como eu, mas toda glória seja dada ao seu nome. Aqui vai ter história de ressurreição. O duro, que já fazem 47 anos que a irmã Nininha ressuscitou, e ela continua viva. O irmão deve estar com uns 90 anos, está viva, olha que lindo. Então está aqui a história dela, e quem quiser falar com ela tem oportunidade, pode duvidar. E vai continuando. Aqui falo das outras expedições, momentos difíceis que atravessamos, como esse que o pastor Murilo falou. Então,
Essa aqui, ó, é uma irmã que foi quem gerou a visão de resgate de crianças do sertão nordestino, porque no Brasil não há criança pela rua. O conselho do menor, ele não permite, então a criança é recolhida. Mas há muitas crianças, muitas no estado miserável no sertão nordestino, mas muito miserável. Não passam fome, mas estão subnutridas, com 14 anos não conseguem aprender, estudar. Então nós estamos trabalhando com essas crianças. Ela foi usada, minha ovelhinha preciosa, mas ela entrou o Partido Nacional da Corrupção e entrou com esse negócio de verba parlamentar e ela foi presa. Ela e a nossa prefeita. E as duas sofreram muito. A prefeita nem escreveu nada, mas ela saiu do presídio e contou. Cilada é o nome do livro dela. Quando ela caiu na cilada, passou por 2 presídios. No primeiro, eu pude entrar, apesar de ser presídio feminino, cheguei até na grade, estendi a mão e ungi a serva de Deus, irmã Cristina Buffon. Eu ungi missionária dentro daquele lugar. Eu não esperava que fosse tanta coisa linda acontecer ali, mas no meio de muito sofrimento. Não espere ler um livro devocional, aqui vai contar o que acontece no melhor sistema carcerário do Brasil, que é do estado de São Paulo. Não estão à vendas, é trocado por uma oferta. Os 3, você dá uma oferta de R$50 e ganha mais a revistinha. Essa revista foi feita por uma irmã, tudo aqui é doado. Tudo é doado, por isso que não vem nada para o meu bolso, que tudo vai para o caixa dos pequeninos. Uma irmãzinha fez, e essa revista estava na casa do pastor Carlos Rosa lá, e o apóstolo Mauri viu essa revista, e através dela que vocês caíram nessa bendita cilada. Ganha também uma bandeirinha, que é o país base dos órfãos. O Sudão não tem jeito, ali não tem jeito, é guerra o tempo todo. Já sofremos demais lá, não tem como, pastor, não tem como. Então, Uganda, o presidente é crente, a mulher dele é pastora, a filha é pastora de uma grande igreja, pregadoras. O país, irmãos, é o país dos sonhos. Para nós, para as pessoas conservadoras, é o país dos sonhos. Um pouco duro a barra lá, mas é impressionante. Na cidade onde está a nossa base, já estivemos lá diversas vezes. Agora a equipe fez questão de observar. Não encontrou nenhum ébrio, não encontrou nenhuma pessoa fumando, nenhuma mulher vestida com roupinhas periguete. Vocês entendem isso, né? Vai lá. E então esse aqui é Uganda. Esse pássaro aqui salvou a vida dele. Não sei se é lenda, mas eles contam lá. Uma pessoa foi matá-lo. Ele agora já é um homem de idade, mas ele era mais novo, foi matá-lo, e o pássaro voou, e a bala acertou no pássaro, e matou o pássaro, e o presidente do país, amado por todos, ele eleito, e lá não tem esse negócio de impedir a eleição, ele já com 80 e tantos anos, irmãos. Aí ele pediu para colocar a imagem desse pássaro, que você vai achar muito lá, então você ganha também isso aqui. Mas pastor, só tenho R$100, não tem problema, o troco fica para os pequeninos. Por quê? Aquele que vai dizer, pastor, eu não trouxe dinheiro, pode levar o teu kit, tá bom? Porque o irmão que deu 100 já pagou. Aleluia. Eu já sobrevoei essa ilha, não sei quantas vezes, mas eu nunca desci, porque ali não é um lugar apropriado para descer, a ilha de Malta. E ontem eu comecei a pregação de hoje, vocês se lembram? Paulo estava dentro da prisão em Jerusalém, ia começar um longo percurso. De Jerusalém ele iria para as masmorras de Cesareia, depois de diversos tribunais, ele é enviado para Roma, e quando ele vai para Roma, irmãos, um temporal imenso chamado Euro já sabe o nome de Europa, Aquilão, ataca aquele barco, fica aqui Elizabeth, não é para vocês sentar não, pode ficar aí. Ela quer ir sentar, irmãos, ela é tímida, igual eu. Aí, então, irmãos, o que ocorreu? Começa um temporal terrível, e novamente o Senhor vem a Paulo,
aquele mesmo que tinha estado com ele. Ontem pregamos sobre estar no centro da vontade do Senhor. Há muitos cristãos que vão morrer pendurados na beirinha. A vontade do Senhor é como um escudo. Todos que estão dentro, como um alvo desse que tem diversas bolas, e no meio aquela central que todo atleta precisa acertar. Todo jogador de dardo, de flecheiro que está num concurso, está dando tiro, ele tem que acertar aquele meio para ser o campeão. Ali é o centro da vontade de Deus. Mas quem está dentro deste alvo está indo para o céu. Como disse uma irmã lá em Curitiba: você está salva, irmã? Ah, pastor, eu estou miseravelmente salva. Ó, o crente debaixo da bacia, não é mais escudo, é bacia. Eu estou miseravelmente salva. Não estava vitoriosa, não estava vitoriosa. Então, queridos, o que acontece é, naquele momento ali, eles são atacados. Todo aquele barco tinha 276 pessoas. Aquele avião que você foi para a África, cabe 250, o maior 300. Então era maior que aquilo ali, só que não estava tudo sentadinho, juntinho. Ali dentro talvez houvesse muito cereal para eles comerem a viagem toda, que demorava meses. A todas aquelas pessoas, por certo, talvez houvesse até um cabrito, alguma coisa assim, uma cabrita para ir tirando leite, porque era uma viagem muito longa. E eles então agora são atacados, e o mesmo Senhor que havia entrado lá na prisão em Jerusalém, que havia dito que ele iria para Roma, o mesmo Senhor se manifesta ali e fala: olha, por amor a ti, nenhuma vida se perderá. Você entende como você é importante? Por amor a você, Deus move céus e terra. Enquanto Ló, que estava cheio de problemas, estava com problemas, mas ele era um servo e um homem de Deus, era debaixo da bacia, mas estava penduradinho no alvo lá no canto, mas não abandonou a sua fé. Enquanto ele não saiu, não pôde cair fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. O anjo disse: dá-te pressa, dá-te pressa. Mas irmão, tinha tanta coisa, ele ia perder tudo. A mulher dele era apaixonada por Sodoma, as filhas já eram meio cabeça sodomita. Então, aquele desespero, aí eram dois anjos. Anjo, quando manifesta como nós, tá? Todas as vezes que eles manifestaram no meu caminho, é como um de nós. Se duvidar, você nem percebe. Aí o anjo pega na mão de um, pega na mão do outro, eram 4, e eles saem correndo: dá-te pressa. Por quê? Enquanto Ló não saísse, a cidade não seria destruída. O teu valor é muito grande. Lá naquele grupo de pessoas que estão colhendo, onde você não talvez você é um simples colhedor, um simples ceifeiro, mas ali você é autoridade espiritual. A irmã que faz limpeza naquela grande empresa, tem aquele homem que chega todo chique, aquela mulher, mas se eles não servem a Deus, a autoridade espiritual ali é você. Por amor a você, Deus abençoa. Por amor a José, um escravo, Deus salvou o Egito. Deus abençoou o mundo todo da época através daquela pequena pessoa. Assim acontece com Paulo. E eles não naufragam, encalham perto da ilha chamada de Malta. Até hoje tem uma cruz lá. Se você colocar, não vai agora não, tá? Pois em casa, você põe assim, Cruz de Malta. Cruz da ilha, vai aparecer. Tem uma cruz cravada lá, de pedra. E queridos, o que acontece ali? Aí, os bárbaros, que era o nome das pessoas que não eram romanos, eram chamados de bárbaros. Os bárbaros daquela ilha, eles viram que eles tinham chegado. Irmão, quando você está, eu já tive em alguns temporais, teve temporal porque eu vi que eu ia morrer, e você fica todo ensopado, e era inverno, estava frio, eles ficaram todos molhados, ensopados, enregelados. Alguns pularam do barco e foram nadando, irmã. Outros não, irmão querido. Outros pegaram um pedaço de pau e chegaram todos à ilha. Os 276, nenhum perdeu a vida, mas estavam enregelados. Paulo, a maior autoridade espiritual da época, o maior pregador do mundo,
já tinha escrito diversos trechos. Era o homem que estava na mão dele os textos principais da igreja primitiva. Quando você abre o Evangelho, você vai ver só, o mesmo texto que está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, não está em João, que João escreveu à parte. Aí, o primeiro Evangelho foi o de Marcos, mas a primeira carta, o primeiro livro escrito do Novo Testamento foi 1 Tessalonicenses, não foi Mateus, Mateus foi o último. Então, por que tem aqueles textos iguais? Aqueles textos estavam na igreja primitiva, e Paulo os conhecia. E os que duraram mais é os que estavam em pergaminho, que era feito de couro, então durou muito tempo. Nenhum chegou até nós, mas do 2º século, 3º século, tem alguns que estão até hoje guardados nos museus de Roma. Então Paulo fala assim, traga os pergaminhos, traga os livros, principalmente os pergaminhos, porque ele que tinha, então ele era a maior autoridade espiritual. E Deus havia falado para ele, não vão nessa navegação, fiquem parados aqui, fiquem invernando aqui, até esse temporal passar, depois vocês seguem. Mas eles não ouviram Paulo, preferiram ouvir a voz do piloto, a voz do dono do navio que estava junto. Aquele navio valia uma fortuna, valia uma fortuna. O navio estava ali, todo despedaçado, todos ali. E Paulo monta um púlpito, seus cabeça de cebola, seus cabeções, olha aí o prejuízo, olha aí quanto nós sofremos. É isso que ele faz? Não, ele fica em silêncio. O mundo tem bastante pregações, mas o mundo está precisando de um calor desta fogueirinha santa. O mundo está precisando disso no seu trabalho, eles estão precisando do mover deste amor. Então tem uma fogueira ali, ó, fogueirinha aqui, ó. Não pude pôr fogo, né, porque é perigoso, mas estava ali a fogueirinha. Aí Paulo pega os pastores que eu dei o graveto para eles, por favor. Isso, são os apóstolos Paulo, pastores, pastoras, venham aqui por favor. A hora que eles veem o que eles estavam precisando, é que aquela fogueira, entende, irmã, melhorasse. Uma fogueira pequena para 10 pessoas ao redor, ok, mas e para 276 pessoas? Compreendem, pastores? Eles precisavam do quê? Que aquele fogo aumentasse. Então, os apóstolos chegando, isso, irmã, venha, olha aí, olha, vocês estão percebendo o fogo aumentando? O fogo aumentando. Mas a serpente estava lá, mas estava dormindo. Um profeta muito usado por Deus, revelava tudo. Aí foi pregar numa igreja que estava fria. O pastor era meu amigo, mas estava muito gelada a igreja. Que as igrejas da gente se cuidar, irmãos, para esfriar é fácil, né, pastora? Para esquentar não, para esfriar é fácil. Aí na segunda-feira eu fui lá, que eu estava todo feliz, que eu queria que a igreja se avivasse. E aí, pastor? Ele disse assim, não gostei do profeta não, revela demais. Você acredita que ele revelou aqui na minha igreja? Que o diabo estava dormindo no forro. Eu sabia que estava mesmo, irmãos. A igreja quando esfria, o lar quando esfria, o diabo dorme no forro, dorme debaixo da cama, porque não tem serviço para ele veio para perturbar a igreja, mas a igreja dá conta de ela mesma fazer o seu inferninho, o seu gelo. Mas não vocês. Olha aqui, ó a fogueirinha. O que aconteceu? O que aconteceu naquele momento? O que aconteceu naquele momento? O que aconteceu? Irmãos, a hora que o fogo esquentou, diz a palavra de Deus, a serpente, eu creio que era uma naja, pelos sintomas que eles esperavam, e ela é comum naquele setor. A hora que ele põe a mão lá no fogo, o fogo esquentou, a serpente foge. Ela está furiosa, porque ela estava esquentando ali também. Mas ela queria só um foguinho fraco, sabe? Um foguinho micho. Ela não queria um fogo pentecostal, né, calabaço? Não queria ninguém falando em línguas, não queria poder, não pode cair na unção, não. Quem cai na unção está com algum problema psiquiátrico. São cheios de doutrinas. Desculpa, se tiver, depois se arruma que eu vou embora, tá? Eu vou embora amanhã cedo.
Irmãos, ela veio grudada na mão dele. Grudada na mão dele. A serpente, ela pica e foge. Mas essa era enviada por Satanás. Por isso pica e fica segurando na mão dele. Fica segurando na mão dele. E o diabo rindo. E as pessoas ao redor tentando derrotar a fé do Paulo, que ele poderia estar pequenino agora. Eles disseram, olha aí, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele é criminoso, ele é assassino. Ele é assassino. Olha, ele escapou do mar, mas a justiça divina o pegou. E ele vem. Eu lembro, fico imaginando Paulo, irmãos, com aquela cobra. Se fosse eu dar uma voltinha para lá no meio do povo, sabe? E passava lá perto das bárbaras. E passava lá, ia lá perto do irmão que estava filmando, e passava lá, e chegava com aquela cobra estremulicando, e passava as irmãs com medo. Fica com medo, irmã, fica, isso, irmã, fica com medo, senão não ganha café. Olha, você, irmãos, eu faria isso. Mas Paulo, ele era mais mestre do que profeta e evangelista. E ele vai lá na beira do fogo. Ontem nós comemos pururuca, criada pelo Dr. Lucas Trevisan. Que delícia! Mas Paulo é que criou a primeira pururuca. Jogou no fogo a cobra. O fogo já tinha aumentado. Aí eles mudaram de ideia. É um Deus. Olha aí, o fogo está aumentando. Observa. O fogo esfria quando? Quando alguém dentro da igreja começa a murmurar. É fácil achar defeito em você. Você imagina então em mim? Pastor, é fácil achar defeito. Você, na senhora, pastora, senhora, no senhor. Imagina em mim. Irmão, não precisa nem radiografia. Meus defeitos até em xerox. Aí uma irmãzinha começa. Porque aquele missionário veio. E o culto passou 5 minutos da hora. 5 minutos. Não é nada, irmãos. Mas ela começa a criar um grupo. Olha, pastor, todo culto fica falando em dízimo e oferta. Ele não prega sobre o amor. Oh, irmãos, vocês percebem? Aí é a serpente que está entrando na igreja. Então nós não podemos permitir isso. Amém? Erga a mão direita e diga, amém, amém, amém. Na minha vida, a serpente não tem, não teve e não terá lugar. Fogo nela. Em nome de Jesus. Vou descansar um pouco. Enquanto isso, meu amor, vem cantar um louvor aqui. O coro, vocês podem entrar no coro, que é um hino que eu amo demais. Eu que peço. Ela tem uns 300 para cantar, mas eu amo demais esse hino. Sabe por quê? Um dia nós veremos o Senhor face a face. Eu tenho meu irmão que ele já viu Jesus 4 vezes pessoalmente, não em espírito, mas pessoalmente. Sabe qual é o sonho dele? Fanésio, quando eu chegar no céu, eu já pedi para o Senhor, depois de 1000 anos, Ele me manda onde Ele quiser, porque o céu não é lugar de descanso não, viu? A gente está achando que lá no céu vai ter uma rede do Ceará, você fica, não, irmão, lá é lugar de muita alegria, de muito trabalho, de dança, de ministérios, vamos cuidar desse universo imenso. Mas meu irmão disse, os primeiros 1000 anos, eu só quero ficar olhando o rosto de Jesus. Ei, meu amor, canta um louvor aí. A paz do Senhor Jesus encha os vossos corações e que você seja um gravetinho, né, de amor, cheio de amor, para incendiar Nova Mutum e aonde o Senhor Jesus mandar você. Sempre que eu leio a história de Cristo,
fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, olhar nos seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos o gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Amém. Glória a Deus. Eu gosto dela. Eu fiz uma poesia para ela. Está aqui no livro, eu acho. Porque eu não tenho vergonha, né? Ela fica com vergonha. Ela é tímida. Olha o pai dela. A mãe dela era como eu. Ô, sogra maravilhosa. Amados, vocês percebem? Você é um desses gravetinhos. Mas fora do fogo, é só um gravetinho. Se foi uma tocha acesa, mas afasta do fogo, vira carvão, inútil, quase inútil. Hoje está essa moda, né? A pessoa fica crente na internet, chama-se desigrejados.
Tem cidade que eu acho que a maior igreja é o desigrejado. Irmãos, primeira coisa que acontece para a frutificação, e o calor e o fogo, o amor, vai se esfriando cada vez mais. Não caia nesse laço, não caia. Está atacando todos. Atacando todos. Nada contra. Eu mesmo agora, ontem, anteontem, eu vi uma palavra tão forte. Uma hora eu quero pregar. Aquela palavra que são 5 minutos, mas que coisa linda. Na internet, um pregador. Mas agora, ó, vem cá você. Está vendo? Olha, você é essa varetinha, tá? Pode pôr aqui agora, olha aí. Agora começou a pegar fogo, tá vendo? Começando a pegar fogo. E você, vem cá você. Vem cá, menino lindo, vem cá, ó. Uma forquilha aqui, é você. Serve para você fazer um estilingue. Mas hoje não, tá? Mas hoje você vai pôr aqui, tá bom? Ó, põe aqui no fogo, ó. Irmãos, vocês estão percebendo que o fogo está aumentando? Está aumentando, está aumentando. Pode ir para o seu lugar. Amados, então você é esse gravetinho, você é uma pedra viva, mas em João 14, 15, ele chama você de graveto, ele chama você de ramo. Um ramo é um graveto, não é verdade? Olha aqui, ó. Olha que gravetinho fininho. Vem cá você, alemãzinha, olha que gravetinho fininho, apesar que você é grande, olha aqui, ó. Porque são os ramos da videira verdadeira. Vós sois a videira verdadeira, o meu pai é o viticultor, é o agricultor. Todo ramo que não produz, né? Só que esse vai para o fogo para esquentar, tá? Não é porque está sendo jogado fora, não. Obrigado. Alles blau. Então, podemos abandonar. Ó que igreja chique. Caro para manter isso aqui. Vocês descuidarem, 100% da arrecadação ficaria aqui, se Deus não tivesse aberto os olhos de vocês. Os pastores seriam os primeiros a ter uma velhice frustrada, porque não cumpriram o chamado de Deus, não socorreram o pequenino debaixo da bacia. Mas toda a igreja sofre, porque ela não cumpriu o chamado, o comando do Senhor. E vamos começar a mostrar. Peter Babud e Benjamin John, olha aí, vocês estão vendo? Esse é o Peter Babud, ele é de uma tribo lá meio, vocês estão observando, irmãos? Ele não chegou assim, ele chegou bem menor, já faz diversos anos, eu acho que faz uns 7 anos que vocês adotaram, mas eu não tenho certeza. Olha, esse aqui é o Benjamin John, vocês adotaram, certo? Esses 2 meninos, irmãos, a chance deles estarem mortos era muito grande, porque chega a dar 50% a mortalidade infantil em alguns lugares do Sudão. Então, olha, pelo menos um dos 2 teria ido. É o Benjamin, John. Esses são os filhinhos de vocês. São lindos, não são? Quase todo mundo quer pegar menina. Eu quero uma meninazinha. Como se fosse criar aqui no Brasil. Não é, dificilmente. Tem uma igreja, um campo missionário, lá pertinho de onde está o nosso campo. A propósito, ontem eles foram fazer vigília, essa noite, de sábado para domingo, na beira do lago. Quem já viu fogo que dá na mata quando a igreja começa a orar? Alguém já viu? Vocês precisam orar na mata. Parece fogo. É um fogo verde. Naquilo lá é limbo, é musgo, é fungo. Só que só acende depois que o fogo cai. Só que teve um detalhe. Começou na grama e é tudo novo convertido. Só o pastor e a esposa que não são. Todos novos convertidos. Deve estar hoje com umas 60 pessoas. E o que aconteceu? Deus humilhou o diabo. O fogo foi indo e pegou na represa. Ficou cheio de fogo em cima das águas. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, que coisa maravilhosa. Olha aí, esses meninos aí. Eu vou contar a história deles para vocês. O Peter, o pai dele era um homem endemoniado, maligno, judiava muito da família. Ele sumiu. Aí a mãe ficou com ele. Mas é muito difícil para uma mãe criar as crianças.
Não tem comida, não tem como, não tem ajuda governamental. O governo gasta tudo que tem fazendo bomba. E o que aconteceu? Lá, um outro caso ali, pertinho deles, chegou uma avó para o nosso missionário e disse: recebe o menino. O missionário disse: ele tem a senhora, avó. Ele tem a senhora. Missionário, recebe, por favor. Eu que levei esse missionário lá. Um homem de Deus. Homem de Deus. Ficou lá bastante tempo trabalhando. É brasileiro. Recebe, missionário. Eu não posso, não cabe mais. Não, eram dois. Eram dois, entende, mamãe? Eram dois. Um morreu ontem. Se o senhor não receber, esse aqui vai morrer. O missionário disse: entra, meu filho. Entra, meu filho. Uma outra mulher, vizinha do Peter. Eu estava lá. Para me cortar o coração, Deus me permitiu passar isso. Irmãos, ela cansou de passar fome com as 3 crianças, desgostosa, sem família, sem marido e o filho mais velho, que eu contei para vocês, quando tem guerra, são os primeiros que morrem. Ela não aguentou. Na manhã que eu estava lá, a cena que mais marcou a minha vida, faz 2 anos. Não, ano passado, na manhã. Ela é uma mulher, irmãos, lá tem as sudanesas que chegam a dar 1,90 m de altura, são muito altas. Irmãos, aquela mulher imensa, subiu na árvore e se enforcou. Pertinho de onde eu estava, uma cesta básica resolveria. Uma cesta básica. Também foi uma forma dela protestar contra nós, igreja milionária, bilionária, trilionária do Brasil. Uma forma dela protestar contra a ONU, contra tudo. Acho que até contra Deus. Que a família dela é de uma região cristã. E aquela mulher vestida de uma cor escura, pendurada na árvore, balançando. Eles tiraram a foto na hora que aconteceu e me mandaram, nosso missionário. Irmãos, são pessoas que estão sendo destruídas. E o Peter, a mãe dele, graças a Deus, não fez nenhuma loucura dessa. Mandou o Peter para a casa de uma tia. A tia, por causa da guerra, fugiu para o campo de refugiado, onde nós temos a base. E lá chegou. Mostra agora de novo o Benjamin John. A mãe do Benjamin John recolheu o Peter. Os dois têm quase a mesma idade. Eles chegaram ali com 7 a 10 anos, agora eles devem estar de 12 a 15, 17 anos. Os dois. Então aquela mulher recolheu. A ONU faz um convênio. Aí para cada menino, para cada criança, dá um pouco de feijão, um pouco de farinha, que eles usam muito, e um pouco de óleo, um pouco de açúcar. Então ela ganha. Então não morre de fome, mas são subnutridos, não tem dinheiro para estudar, não tem. Vocês estão vendo essa camisa dele? Pode olhar. Isso é da escola que vocês mandaram. A igreja daqui mandou o dinheiro e nós compramos. Por favor, passa de novo o outro. Olha, aí a região, vocês estão vendo, irmãos? Ó, aí é o Peter. Está observando ele de gravatinha? A escola que nós colocamos é a melhor que tem. E é de uma igreja pentecostal chamada Pedra de Esquina. Uma igreja, fui lá, amei os pastores. E eles fizeram um preço que não teríamos condições, sabe por quê? A escola, irmão, ela dá aula, comida, pouso e até o uniforme entra, incluso nesse que vocês mandam. Tudo, que é em torno de $100. Olha aí ele, está vendo que a gravatinha não está nem bem colocada, né, o Peter? Mas é obrigado, a escola deles, todos têm uma gravatinha. Isso é os filhinhos de vocês. Pode passar mais um pouco, olha lá, para vocês conhecerem o ambiente, olha aí. Aí foi alguns meses atrás. Acabou a água, acabou tudo, irmãos. Aí vinha esse caminhão, olha a multidão desesperada, as pessoas fechavam as rodovias. Olha, vocês estão observando a cerca? Pode ir passando, que o tempo é pouco, está acabando. Olha, irmãos, aí é escola, está vendo? O pastor está ministrando, e os nossos meninos, em geral, são os mais inteligentes, inexplicavelmente, e os mais bonitos também. Olha aí. Irmãos, então nós estamos construindo, tem um homem de Deus chamado Josias Messias, de vez em quando ele está por aqui, ele trabalha com usinas
Ele tem um projeto com usinas que ele trabalha, é algo de um bom rendimento quando está bom de serviço. E ele está construindo isso aí para 200 órfãos. E tem um monte, inclusive o Peter e o Benjamin estão esperando para vir para essa base, porque lá o campo de refugiados é um lugar provisório, sabe, para ficar um tempo ali e sair. Então nós estamos preparando. Vocês estão vendo? Por que as irmãs? É o tapete, gente. É o tapete. Essa missionária aqui, ela é nossa amiga, né, pastora Beth? Ela foi pega pelos muçulmanos, ela foi torturada. Está filmando? Está filmando? Hã? Tá, então tá bom. Então não vou falar a tortura que ela teve, mas muito ruim para uma mulher. Muito ruim. Ainda mais ela que já era uma senhora dos seus 50 anos. Irmãos, ela está lá nos ajudando. E o que ocorreu? Olha que inteligência. Pegaram o tapete e cobriram, porque não tinha telhado. Não tem, agora o telhado já está colocado nessa parte. Então não tinha telhado para as crianças. Não podia chover. Aí choveu. E elas ficaram em pé, segurando o tapete. Pode ir prosseguindo, por favor. Olha aí, ó, irmãos. Hoje cedo ou ontem à tarde foi colocado o portão. Olha aí, está vendo? Olha, o portão acabou de ser colocado. Para nós é um sinal de maravilhas. Pode continuar, por favor, querida. Olha aí a construção. Vocês estão observando? Esse é o dormitório dos meninos. 8 banheiros para os meninos, porque vai ter lá dá mais menino do que menina. Então vai dar talvez uns 120, 150 meninos e 50 meninas. Olha aí, eles estão lá dentro. Irmãos, estamos completando. Essa é uma cena que alguém postou para mim, não sei onde arrumei, eu nunca esqueci. Está observando? A mamãe acabou de ser morta. Ele está ali segurando. Mamãe, mamãe, levanta, mamãe, vamos embora. Olha as pessoas fugindo, mas a mamãe não vai se levantar. Mas nós vamos nos levantar, amém? Nós vamos nos levantar. Olha aí, a mamãe e os filhos, vai chorando, chorando. Ontem eu estava comendo, eu me lembrei, daqui a pouco é o Samuel, espera aí. Não posso, espera um pouquinho, já é o Samuel. Eu estava comendo, aí chamei a moça aproveitando que o evangelista está pregando o tempo todo. Aí chamei a moça, falei, estou tão emocionado dessa comida que sobrou. Eu não sei onde foi. Por quê? Eu disse, olha, os órfãos, eu acho que foi na casa do Lucas, não lembro. Os órfãos, como eles comem? Eles ficam no restaurante, que é na feira, que não é restaurante, né? Serve comida ali na feira, e eles ficam lá escondidinhos. Ficam escondidinhos. A hora que a pessoa termina de comer, antes que o garçom tire, ele corre. Pega comida com a mãozinha, come depressa. Assim eles vão sobrevivendo, olha, essas crianças nessa situação. Olha a mãe, né? É desesperador. Passar fome é muito difícil. Mas quando as crianças da gente passam fome, irmãos, eu nunca passei por isso. Nunca. Fui missionário, mas o ministério presbiteriano, ele honra muito os missionários. Pode não ter riqueza, mas o pão de cada dia não falta. E essa igreja tem o DNA presbiteriano também. Vocês são frutos da presbiteriana, como nós somos hoje Esmirna e Amir, mas temos essa origem. E você sabe disso, é uma igreja que honra. Se enviar o missionário, aquele que está combinado, eles não vão faltar. Pode passar agora. Aí, olha. Irmãos, faz uns 5 anos. E a Mir já estava com uma meia dúzia. Ela era campeã. Eu acho que ainda é. A que mais adotou crianças. Para a glória. Diga, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. E, irmãos, 2 ou 3 homens, supostamente muçulmanos radicais, eu não sei quem são. Lá não dá árvores quase. Muito difícil uma árvore. Dá um espinheiro chamado acácia. Aquele mesmo que era usado pelos homens do tabernáculo, que fizeram toda aquela construção. Inclusive a arca era de acácia. E ela dá um espinho, irmãos. Eles bateram nele para ele morrer. Os cortes chegaram perto do pulmão, olha aí.
Isso aí já tinha passado um pouco. E ele caiu no chão e deve ter desmaiado. E a irmã, que é líder lá, a irmã Maclímia, um amor de irmã, serva consagrada, uma pastora, ela correu lá, chegou lá, viu Samuel, uma poça de sangue, nessa situação difícil, e imediatamente eu disse, mandem para o hospital. E pus assim, irmãos, esse menino acabou de ser atacado, eu não pedi dinheiro para ninguém, Deus me proibiu de pedir. Imediatamente o apóstolo Mauri e outros líderes da Yamir mandaram um recado. A Yamir está assumindo o tratamento desse menino. Como ele chama? Chama Samuel Alcon. Repita comigo. Samuel Alcon. Samuel Alcon. Nós vamos pagar o tratamento. E assumiram os cuidados do Samuel. Até o final do ano passado, começo desse ano. Aí ele já ficou um homão, porque ele já era grande. E ele agora foi cuidar da vida dele, arrumar emprego, casar. Cumprimos nossa missão. Eu queria terminar agora. Olha as costas dele, na penúltima vez que eu estive lá. Eu falei, Samuel, quer ver as tuas costas? Dá para dar um zoom? Olha, vocês estão vendo? Que está quase que sarado. Olha, não, sarou, só ficou. Mas, irmãos, agora, na última vez que eu estive com ele, faz acho que 1 ano e pouco, ele disse, pastor, eu compus um hino. Ele compôs um hino. Eu queria encerrar ouvindo o Samuel Yamir. Olha ele aí, essa irmã é psicóloga, ela que é líder da base, doutora Joselma, ela tem umas graduações, inclusive para esses casos, assim, porque ela trabalhou em presídios, no presídio Urso Branco, uma coisa assim, trabalhou em lugares difíceis, ainda trabalha, e ela cuidou dele, conversou muito com ele, e ele está com a alma liberta. E ele vai cantar um hino agora. Ele mandou esse hino para vocês. Olha lá. Aleluia. The Lord of mercy, let us worship our God. The Lord of power, the Lord of mercy, let us worship our God. Many people of love, we to receive power from the Lord. Poder do Senhor, ele está cantando. Ele esqueceu a letra. Worship our God, the Lord of power, the Lord of mercy. Let us worship our God. Eu adoro o meu Deus. I worship my God. We are there. Talvez seja um hino conhecido, eu não conheço. Talvez ele ouviu de alguém e ele aprendeu. É o celular dele que está fazendo playback. Era para estar cheio de ódio, planejando a vingança. Não. Ele foi transformado por Jesus e pelo amor do povo de Deus, pelo amor da Yamir, foi transformado.
Olha lá, vocês estão vendo? Isso, aquilo que vocês vêem ao redor é o ambiente ali. Queria tanto que você fosse pregar lá na igreja. Junto uma multidão, lota, muito grande o templo. E você chega lá, você vê o poder de Deus naquele lugar desértico, o deserto de Lodebar, onde você nunca ouviu falar, mas Deus nunca se esqueceu. E hoje vocês estão ouvindo falar do deserto de Lodebar. E Deus vai fazer maravilhas ali, através da minha, através da tua vida. Você é esse gravetinho. Tem alguém que quer vir pegar um gravetinho e pôr aqui? Pode vir, quem não pôde aqui? Quem pode vir? Quem quer pegar um gravetinho? Isso, irmão, vem. Pode pegar um gravetinho e pôr ali. Quem quer ser esse gravetinho do Senhor? Não estou pedindo para você fazer voto nem nada. Quem mais quer? Isso, irmão, vem, querido. Olha, numa noite como essa, eu estava contando ontem, pastor Carlos Taylor, Cora Taylor, da Missão Novas Tribos, fez um apelo. Foi eu e uma africana na frente. A africana até a fé abandonou, mas a minha vida mudou. Então você que está trazendo esse gravetinho, está vendo algo na tua vida. Eu sei que não é fácil, viu? Não é fácil, a timidez segura. Mas alguém tem coragem de me pegar um gravetinho por aqui? Pode vir. Isso, irmã, que lindo, olha aí. Cabelinho dourado. Ah, não, é a touca. Desculpa, viu, irmã? Oh, que lindo, as crianças, olha aí. O irmão da barbinha branca. Isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Ei, cadê os jovens? Cadê os jovens? Cadê os mancebos desta igreja? Isso, vem aqui, pega aqui, ó. Pega aquele mais pesado ali, irmã, para representar a juventude. Isso, ela já pegou, que penso. Corre, está acabando, só tem 20, 30. Está acabando. Pastor Murilo, eu não tenho palavras para agradecer essa hospitalidade tão grande. Na verdade, aqui estava no caminho apenas. Eu vi que era o caminho de quem vai de Cacoal para Sinop. Aí vi, eu pensava que ele morava em Sapezal. Então marquei para ir para Sapezal. Minha esposa viu, né, Preta? Olhei a distância para Sapezal, falei, rápido. De repente o apóstolo Mauri falou bem forte assim, falando comigo. Nova Mutum. Uai, esse pastor está esquecido, é Sapezal. Não, é Nova Mutum. Obrigado, Nova Mutum, igreja amada do Senhor, não temos como nem agradecer por tudo que vocês têm feito. Essa expedição se chama Expedição Osana, gratidão. Não viemos buscar oferta, não viemos vender nada, tá? É que tem que trazer, né, para vocês. Viemos aqui para agradecer todos esses anos, que eu não sei quantas crises vocês passaram e lutas, mas vocês nunca deixaram de prover o pão. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. É muita história, é muitas experiências. Só para a gente finalizar, a gente estava com uma expedição marcada setembro. Eu ia, Lucas ia. Meus pais e o Léo já estão certos, já compraram. Nós não vamos, porque nós vamos ter outra agenda, então nós não vamos conseguir. Mas nós, eu falo você, e junto com outras igrejas nossas, todo mês a gente tem sustentado em torno de 500 crianças ao redor de Beira, Moçambique, nas cidades circunvizinhas. Nós temos escolas onde a gente paga o professor, porque a maioria das crianças não sabem ler, não tem acesso à escola, os pais não sabem.
E como a gente oferece comida, e só oferece comida se a criança estiver lá, então o pai força a criança a estar lá. Então, onde é igreja à noite, de manhã e de tarde funciona escola. E eles vão, e eles têm a refeição, talvez a única refeição do dia, que para o pai é diferente daqui. O pai lá tem 10 filhos, 12, 15. Tinha um irmão da nossa igreja, vou contar isso rapidinho, porque nós fomos na expedição. E aí perguntou para um irmão nosso, falou: você tem filho? Tenho. Quantos? Eu tenho 2. Mas aconteceu alguma coisa? Tem problema? Ele falou: não. Aí tinha um outro, né? Aí falou: e você? Eu não tenho filho. Você não tem filho? Eu te dou um. Eu tenho 16, eu deixo você escolher. Querido, mas ele falou sério, entendeu? Tipo assim, ele estava tão comovido que ele falou assim: não, você pode ir lá e escolher um que eu... Eu não sei se eu dou risada, se eu choro, entendeu? Mas são crianças que estão sendo alimentadas, que estão sendo sustentadas, e que à noite tem a palavra do Senhor, e isso já faz, querido, 7, 8 anos, e graças a Deus, todo mês, sem faltar nenhum mês, a gente pode estar no vermelho, a gente pode ter acontecido alguma coisa, mas a gente envia, a nossa parte a gente faz, porque a gente sabe da importância que é o reino, missões, o órfão, a viúva, e eu só estou falando isso, porque você faz parte disso. Então, assim, eu fico feliz de ver os resultados, fiz questão de chamar o pastor Anésio, ele estava passando, não era a nossa agenda, falei, meu pai nem sabia, né? Eu falei: não, o pastor Anésio vai estar comigo. Ele: que benção, não sei o quê. E, então, assim, pastor, muito obrigado, honra de novo pela vida de vocês, pelo preço que vocês pagam, a gente reconhece, a gente sabe do esforço, a gente sabe das renúncias, e eu quero que o senhor saiba que o senhor tem uma igreja que, enquanto nós tivermos fôlego, em nome de Jesus, nós queremos estar com esse fogo bem alto, aceso, cheio de lenha, e nós vamos ser aqueles que vão estar sustentando isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Depois nós vamos... Como que a gente acaba isso? Não, eu quero orar com vocês. Aí, ele vai fazer vocês pegar todos os gravetinhos, gente. Ajuda ele aí, pega esse graveto e vão acender essa fogueira aí, ó. Isso é profético. Isso é profético. Isso aí é... Ai, meu pai, só deixa eu tirar a cobra do... A cobra não precisa não, porque... Você pode se colocar de pé? Quero concluir. Põe um fundo para o musical, pelo amor de Deus, aí, gente. Queridos, Tiago, pastor Anésio citou isso. Olha que forte. Acha aí para mim, meninos. Não lembro onde está. Nossa. Que anjo é que vocês estão consultando aí? Eu nem falei. Olha isso. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. 2 pontos.
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós temos 2 missões, que você saia com esse pensamento, com essa chama. O que a gente pode fazer para a gente estar ajudando o reino, a expansão, o crescimento da noiva, da igreja. O Senhor conta comigo, com você. E a segunda, que eu e você possa estar incontaminado. Manter o nosso coração puro, em santidade, renunciando aquilo que precisa renunciar, para tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém? Pai, muito obrigado, Deus, pela tua igreja. Obrigado pela vida do pastor Anésio, pastora Beth. Obrigado pelo campo, por cada missionário, por cada real que tem ido para lá, Senhor. O Senhor é um Deus que provê todas as coisas, mas a nossa oração é que o Senhor possa multiplicar esses provedores, que muitos e muitos órfãos possam ser alcançados pela graça do Senhor. Oramos, Pai, pelo Sudão, oramos por Moçambique, oramos por tantos países perseguidos, onde o Evangelho não pode ser pregado, ministrado, Pai. Que a Tua graça, o amor do Teu Evangelho, o poder do Teu Espírito invada esses lugares e que vidas sejam salvas e impactadas pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, senta mais 1 minuto, só porque eu tenho 2 recados importantes, nós já vamos encerrar. Mas o primeiro eu queria falar que, falei ontem de primeira mão, porque não estava no nosso cronograma, mas nós adiantamos o nosso encontro. Então nós vamos ter um encontro agora em agosto. Então você que não fez o encontro, eu queria muito que você participasse, que você fizesse a tua inscrição. É poderoso, vai ser tremendo. Já confirmei que os apóstolos estarão aqui, provavelmente o pastor Léo também vai estar aqui conosco, 29, 30 e 31 de agosto, ok? Só você pegar teu celular, tá aí o QR Code, faça a sua inscrição, nós vamos crescer em nome de Jesus, amém? Passa o recadinho, faça, que se eu não passar a Carlita vai me bater. Passa, meu amor. Ai, que lindo, meu amor. Vai, merece. Não enrola não, que eu corto. Pronto. O encontro fez diferença total na minha vida. Fez eu mudar a minha vida literalmente da água para o vinho. Eu era uma pessoa completamente com propósitos e motivações completamente diferentes da que eu sou hoje. Eu gosto de brincar que o encontro ele me libertou da Matrix. Eu cheguei no encontro completamente desconfiado. Eu achava que era marketing, achava que o povo falava demais, que só queria que a gente fosse porque eles participaram. Eu não vou passar por aquilo sozinho, vai lá pra você ver como que é. E não, na primeira ministração, simplesmente na primeira ministração eu fui completamente destruído. A minha visão de Deus que eu tinha era simplesmente muito, muito rasa. Em apenas 3 dias eu já conhecia um Deus, eu achava que eu sabia tudo de Deus, de Jesus. Eu passei 29 anos da minha vida crendo em um Deus que me entendia e que eu já estava salvo. Mas o encontro ele veio para me confrontar exatamente com isso. Eu vi a profundidade do quanto faltava de Deus em mim. E ministração a ministração, dia a dia, isso foi completamente destruído, a imagem de Deus que eu tinha de Deus. No último dia ele foi totalmente remontado e a partir dali eu mudei completamente a minha história. Eu saí do encontro focado em Jesus, focado em fazer a obra do Senhor. Eu saí de lá querendo acertar a minha vida ponto a ponto. Foi um dos meses mais difíceis, os primeiros meses após o encontro, porque tinha muita coisa na minha vida que estava errado. Tinha muita coisa na minha vida que eu achava que eu estava no caminho certo. Eu não matava, eu não roubava, eu não usava droga, mas para mim eu já estava salvo. Mas eu entendi o quanto eu precisava fazer a obra de Deus. E depois que eu conheci um Deus verdadeiro, que o encontro me mostrou o que é Deus de verdade, a única preocupação hoje que eu tenho é de ser discípulo verdadeiro de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu sou testemunha disso. O Isaac e a Kali têm sido bênção. Não foi só um fogo de palha, mas tem continuado a queimar pelo Jesus. E são aquele casal que chega assim e abraça a obra e é apaixonado por Jesus. Quantas vezes eu chego aqui à tarde, ele está aí fuçando as coisas, mexendo e com alegria em servir. E isso é só Deus que faz. Então, é só um incentivo para que realmente você faça, porque eu sei que vale a pena. Amém? Fique de pé de novo. Vamos encerrar agora. As programações normais, GPS, culto quinta, culto domingo, vai ser benção de novo. Eu sei que Deus tem muito para nós. Amém? Você que nos visita, Deus abençoe. Cadê o pessoal da oração? Você que nos visita, querido, que você seja muito abençoado, que você tenha uma semana incrível, cheia da presença dos céus. Nós temos aqui nosso pessoal, você que precisa de oração por qualquer motivo, antes de ir embora, você pode vir aqui, eles estão aqui aptos para orar e interceder pela sua causa, ok? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela ceia, pelo louvor, pelas experiências, por tantas vidas sendo impactadas lá no Sudão, na África, em tantos lugares. Obrigado pela nossa equipe que está voltando agora do Maranhão. Quantos testemunhos lindos o Senhor fez lá. Abençoe a Sil, a Estela, a Suelen, toda a equipe que estava com eles, Senhor. Que o Senhor traga em segurança. Queremos orar, ó Pai, pela vida do pastor Alexandre. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ele. Que a Tua graça esteja sobre ele, sobre a casa dele, sobre a família. Obrigado pela vida do pastor Anésio também, a sua esposa, seus filhos. Abençoa, Pai, onde eles estiverem, que a Tua graça esteja com eles. Nos dê uma semana maravilhosa, Pai. Oro por cada casa, por cada família, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, ótima semana. Vão em paz em nome de Jesus.